Graça e paz, queridos, aqui quem vos fala é o pastor Cristian Santos e estamos de volta com mais o Alimentando os Famintos desta semana. E eu queria fazer uma pergunta a você: você está preparado para viver o extraordinário de Deus em sua direção? Amém! Pois nós iremos falar hoje sobre vivendo o extraordinário e nós iremos ver, de acordo com o dicionário, o que significa essa palavra extraordinário. Extraordinário significa o que foge do usual, significa o que foge do que é previsto, o que não é ordinário, o que está fora do comum. Tudo isso é o que significa extraordinário. A Bíblia está repleta, irmãos, de histórias extraordinárias, histórias de reis sendo levantado sem nenhuma linhagem real. É o caso do rei Davi, nós iremos ver isso. Vemos também pessoas para ser chamadas para ser profeta, homens chamados para ser profeta, sem ao menos ter uma linhagem profética na sua família. Vemos ainda jovens que foram levados para a Babilônia e Egito para que pudessem exercer governo naquela região. Podemos observar isso em Daniel e podemos observar também o caso de José, governador naquela província ali do Egito. Nós podemos ver ainda jovens que foram levados para a Babilônia como escravos, e ali eles, por não adorarem ao Deus daquele local, aquela imagem que foi levantada de ouro, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas ali na fornalha de fogo ardente, o quarto homem estava caminhando com eles naquele local. E eu quero dizer que na sua vida também é da mesma forma. Não importa as provas que você venha a passar, o quarto homem está contigo, dando vitória. Nós podemos também observar o profeta Elias matando a fio de espada 450 profetas de Baal. Podemos ver inúmeras histórias mostrando o Deus extraordinário lutando ao nosso favor. Eu quero dizer para você que o Deus do extraordinário é aquele que luta ao meu e ao teu favor, ao meu e ao teu favor. Luta as nossas guerras, as nossas dificuldades, aquilo que nós estamos vivendo. O Deus extraordinário, Ele está à frente dessa luta e dessa peleja. Amém? Nós podemos ainda observar uma história que se encontra em Josué capítulo 10, versículo de 12 a 15, que fala que Josué está na guerra, na batalha, e ali ele pede a Deus para que o sol se detenha, que o sol não se ponha. E o que é que acontece ali? O sol parou. Mas será que foi o sol mesmo que parou? A gente analisando o sol e a lua, eles estão, desde que mundo é mundo, eles estão no mesmo lugar. O que parou, querido, foi a terra. E a gente sabe que se a terra para, há cataclisma, há terremoto, há maremoto. Tudo o que era terra passa a ser mar, passa a ser água. Então a gente sabe que aconteceu uma catástrofe, isso mesmo. E aí o que é que acontece? Deus, Ele para a terra por 23 horas e 20 minutos. Quase um dia completo, um ciclo completo. E a gente observa ainda, lá em 2 Reis 20, do 1 a 11, aquela história que você já conhece sobre o rei Ezequias, que Deus manda ele colocar a casa em ordem através do profeta Isaías, filho de Amós. Ele vai lá, declara que o rei vai morrer, colocar essa casa em ordem porque ele iria morrer. E o rei vai lá, inclina seus olhos, sua cabeça para o canto da parede e começa a fazer a sua oração. Senhor, lembra de mim que fui um homem íntegro, um homem reto. E ali o Senhor escuta a oração daquele homem, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos. Eu quero deixar bem claro isso aqui, não importa o que você esteja vivendo, Deus, Ele ouve as nossas súplicas e as nossas orações. A oração de um justo tem muito poder, amém ou não? Amém. E o que é que acontece? O mesmo profeta que trouxe sentença de morte para a vida do rei, foi o mesmo profeta que ainda estava lá no pátio do palácio, quando Deus manda ele voltar e dizer ao rei Ezequias que ele teria mais 15 anos acrescido do seu tempo. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E o rei pede um sinal da parte de Deus. E ele pede para que a sombra do sol, ela retroceda, não é? Para que possa ser uma forma de Deus confirmando aquela palavra ao seu coração. E de fato, a sombra do sol retrocedeu. Mas foi o sol que retrocedeu ou foi a terra que retrocedeu? A terra
retrocedeu. Que milagre, hein, irmãos? E ali foi uma confirmação da palavra de Deus na vida do rei Ezequias. Eu pesquisando esta palavra, eu observei na internet que alguns cientistas da NASA, juntamente com outros órgãos, eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram que em toda a nossa trajetória de quando Terra é Terra, está faltando um dia na história da nossa humanidade. E eles ali preocupados, ora, onde é que está esse dia? Onde é que está esse 24 horas? Um ciclo realmente, um ciclo. Aí o que é que acontece? Eles, sem ter muita explicação, chamaram alguns teólogos, e os teólogos explicaram essa passagem de Josué 10 e 2 Reis 20. E ali ele explicou que a sombra, que o sol parou, na verdade o sol não parou, foi a terra que parou, e aí passou 23 horas e 20 minutos. Aí você pode estar me perguntando, mas pastor, não foi um ciclo de 24 horas? E onde estão os 40 minutos restantes? Nessa passagem de 2 Reis, capítulo 20, versículo 11, de 1 a 11, nós iremos ver que a sombra do sol retrocedeu 10 graus. 10 graus significa 40 minutos. E se a gente for pegar as 23 horas e 20 minutos com mais os 40 minutos, fecha o ciclo de 24 horas. Que história fantástica, né, irmãos? Que coisa fantástica, porque a ciência cada vez mais se aprofunda e a ciência acaba explicando a Bíblia, a veracidade da Bíblia, aquilo que nós temos como regra de fé e prática. Então, alimentando os famintos desta manhã, desta semana, vai ser baseado numa vida extraordinária, naquilo que Deus quer fazer para você. Então você está disponível para que esse Deus extraordinário entre na tua vida e mude a tua história? Então, amados, vive essa vida com Deus, busca viver esse extraordinário, porque o nosso Deus, Ele é extraordinário e Ele vai fazer o extraordinário acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então o que eu peço para você é que você compartilhe esse vídeo, porque vai ter alguém com certeza que vai estar sendo alimentado por esta palavra. Amém, queridos? Nos segue nas redes sociais, né? Você pode me seguir lá no Instagram, @Pastor Christian Santos. Você pode também estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, PR Christian Santos Oficial, e pode estar deixando o teu joinha lá e pode estar se inscrevendo, tá? Para nos ajudar a divulgar esta mensagem. No mais, que Deus possa te abençoar poderosamente e ricamente. E ainda esta semana, quinta-feira, a gente vai estar trazendo alguns conteúdos sobre libertação para você, amém? Então fica ligadinho aí, assim, coloca lá o sininho, ativa lá o sininho de notificações, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e ricamente, em nome de Jesus. Shalom.